Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a gente vai falar de uma coisa que, eu aposto que todo mundo já percebeu e já reclamou. Ah, com certeza. Aquela sensação de que o chocolate do supermercado tá com gosto muito estranho, né? Exato! Tipo uma barra que esfarela ou gruda no céu da boca. Pois é. E o pior é descobrir que aquilo pode ter, totalmente dentro da lei, uns 3% de cacau só. Nossa, é chocante. E é quase só para atingir o negócio de marrom, né? Mas hoje a nossa missão é analisar uma mudança histórica que promete sacudir bastante essa realidade. Isso mesmo. O Congresso Nacional Brasileiro acabou de aprovar uma nova lei que agora só está aguardando a sanção presidencial. E ela redefine totalmente o que pode ser chamado de chocolate no Brasil. E a nossa grande questão hoje é desvendar se essa nova lei resolve mesmo o problema, por que a qualidade caiu tanto nas últimas décadas e, claro, como não ser enganado no mercado. E para isso, a gente mergulhou em reportagens recentes, relatórios técnicos e dados do mercado. Porque, olha, não é só uma mudança de receita, tem biologia, economia global e uns bons truques de embalagem no meio. É como se aquele seu amigo de infância tivesse mudado tanto que você nem reconhece mais na rua, sabe? E agora a lei está exigindo ver o RG dele para provar quem ele é. Bela analogia. E para entender como esse RG vai funcionar, a gente precisa olhar para os números frios dessa nova legislação aprovada na Câmara. Então vamos lá. Qual é o novo padrão que a indústria vai ter que seguir? Porque a regra antiga era de 2005, né? Isso. A gente operava sob uma norma da Anvisa, que exigia um mínimo de apenas 25% de sólidos totais de cacau. E a nova lei sobe isso para 35%. Um salto de 10 pontos percentuais, parece bastante. E na verdade, esse número de 35 não foi inventado do nada. Ele alinha o Brasil com os padrões da União Europeia. Ah, entendi. Mas explica melhor o que são esses sólidos totais de cacau, porque na prática, o que tem que ter nesses 35%? A lei foi bem técnica nisso. Para bater os 35, a indústria agora é obrigada a usar pelo menos 18% de manteiga de cacau pura. Que é a gordura nobre da semente, né? Exato. E outros 14% tem que vir da massa pura ou o líquor do cacau, que é o que traz aquele sabor complexo e os nutrientes. E para evitar as trapaças, tem um limite para as outras gorduras também, não tem? Tem sim. A lei coloca um teto máximo de 5% para adição de gorduras vegetais que não venham do cacau. E a embalagem vai ter que estampar a porcentagem bem grande na frente. Agora, tem um detalhe nas fontes que me deixou meio cética. O chocolate ao leite, que é de longe o que o brasileiro mais consome, ganhou uma colher de chá enorme. Esse é o ponto mais polêmico. Porque a exigência para ele não sobe para 35%. A lei mantém o limite lá nos antigos 25%, só adicionando que precisa ter 14% de sólidos de leite. Mas, assim, isso não significa manter a qualidade baixa logo no produto mais vendido. Essa exceção gera muito debate mesmo. Mas a consultora Luciana Monteiro, da Ara Cacau, traz uma visão bem analítica sobre isso nas nossas fontes. E o que ela defende? Ela concorda que 25% é baixo, sim. Mas a grande vitória, segundo ela, está na mecânica da transparência. Como assim? Pensa bem. A obrigatoriedade de colocar a porcentagem na frente do pacote vai criar um contraste educativo. Quando quem está comprando vir duas barras lado a lado, uma custando R$ 7,00 com 25% de cacau e a outra custando R$ 10,00 com 35%. A pessoa vai associar o preço à quantidade real de cacau. Exatamente. A ideia é educar visualmente o mercado de que o cacau tem valor e que um produto melhor vai custar um pouco mais, ao invés de comprar uma ilusão de aromatizante. Faz sentido. Transfere o poder de escolha para a pessoa ali no corredor do mercado. Mas me diz uma coisa, se a lei nova está arrumando isso, como que um país tropical que nem o Brasil aceitou ficar nos 25% desde 2005? Como a gente decaiu tanto? Para responder isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo lá para a Bahia uns 40 anos atrás. O problema começou com biologia. A famosa praga da vassoura de bruxa, né? Isso. Foi um desastre fitossanitário devastador. E a mecânica do fungo é assustadora. Ele libera esporos que infectam os galhos jovens da árvore do cacau. E o que acontece com a planta? Ela sofre um desequilíbrio hormonal drástico.
Em vez de focar a energia em dar frutos, a árvore começa a criar um monte de galhos finos e secos. Que parecem vassouras velhas, por isso o nome. Pois é, e como a energia toda é drenada, os poucos frutos que nascem acabam apodrecendo e petrificando ali no tronco mesmo. Para você ter ideia do impacto, entre 1985 e 99, a safra despencou de quase 449 mil toneladas para 96 mil. Nossa, sumiu quase 80% da produção nacional. E o Brasil caiu de segundo maior produtor do mundo para o sexto lugar de uma hora para outra. E aí a indústria nacional entrou em pânico, né? Faltou cacau. Totalmente. Sem volume de cacau nobre, aquele rigor na fazenda de fermentar e secar direito foi para o ralo. A indústria começou a comprar qualquer coisa para manter as fábricas rodando. E foi esse desespero que abriu a porta para aquela lei permissiva de 2005 de aceitar só 25% de cacau. Foi para garantir que não faltasse produto na prateleira. Exato. E tem mais. O cenário global recente piorou ainda mais essa dependência. Hoje, quem domina a produção mundial é a África Ocidental, principalmente Costa do Marfim e Gana. E as nossas fontes mostram que lá também tá um caos agora, né? Um caos absoluto. Eles tiveram secas prolongadas super severas e uma disseminação de um vírus agressivo nas plantações. O que fez o preço no mercado internacional enlouquecer. Sim, o valor da tonelada quadruplicou no final de 2024, batendo os $10.000 antes de dar uma recuada. O cacau puro virou um risco financeiro gigante para as empresas. É aí que entra a parte química que eu achei bizarra na pesquisa. Eles podiam usar só o pó de cacau. Isso, o que sobrou da amêndoa depois que tiram a gordura. É como se uma construtora cobrasse por uma cabana de madeira maciça, mas pegasse só a serragem, misturasse com litros de cola barata e vendesse como se fosse a mesma coisa. Essa analogia é perfeita. E a Mariana Bueno, pesquisadora da USP, explica que usar o pó barateia absurdamente, mas destrói toda a arquitetura sensorial do doce. Principalmente por causa da falta da manteiga de cacau. Certo, tem a ver com a temperatura de derretimento dela. Isso mesmo, a manteiga de cacau é sólida em temperatura ambiente, o que mantém a barra firme. Mas o ponto de fusão dela é exatamente aos 37 graus Celsius. Que é a temperatura da nossa boca. Exato. Então ela derrete na hora, dá aquela textura fluida e aveludada. Só que a indústria de cosméticos paga fortunas por essa manteiga. Ah, claro, para fazer creme e maquiagem. E aí as fábricas de doces vendem a manteiga de cacau para o setor de cosméticos e substituem ela na receita por óleos mais baratos, tipo o óleo de palma. E a pesquisadora até fala de uma coisa pior, que é a substituição da substituição. Como assim? Trocam a palma por outra coisa? Sim, pelo óleo de palmiste, que vem da semente da palma. E o problema é que o palmiste tem um ponto de derretimento mais alto que a temperatura corporal. Ah, tá explicado. É por isso que não derrete direito na boca e deixa aquela sensação bizarra de parafina no sal da boca. Perfeito. É isso mesmo. E eles também fazem a mesma lógica de sucateamento com o leite. Tiram o leite em pó integral e jogam o permeado de soro de leite. Que é tipo uma água com lactose que sobra da produção de queijo, né? Funciona só para dar volume barato. Basicamente isso. É a tempestade perfeita da química para baixar o custo. E aí a gente entra num ponto que mexe muito com as memórias de quem tá ouvindo. A criação daquela categoria polêmica dos produtos sabor chocolate. Essa é a estratégia mais agressiva da indústria até agora. Porque eles pegaram marcas que a gente cresceu comendo. Os bombons Sonho de Valsa, Serenata de Amor, até aquele biscoito Chocobisque. Eles mudaram as embalagens, tiraram o nome chocolate e agora as casquinhas desses doces são pura gordura hidrogenada e açúcar. As fontes citam a consultora Luciana Monteiro de novo. Ela fala de produtos que chegam a ter só 3 a 6% de cacau no total. Nossa, 3%? Isso é literalmente só um corante marrom para fingir que é chocolate. Como que a indústria tem a coragem de justificar isso publicamente? Bom, a gente precisa olhar para os dois lados aqui. A Pandurata, por exemplo, que faz o Choco Biscoito, argumenta que essa transição para cobertura de sabor chocolate foi necessária por causa da inflação global. Então eles dizem que foi para salvar o bolso do consumidor. Esse é o posicionamento deles. Dizem que foi o jeito de equilibrar qualidade e acessibilidade e que pesquisas internas mostraram que 99% dos consumidores habituais aprovaram a nova receita. E a Associação das Indústrias, a ABICAB, eles não defenderam essas mudanças? Defenderam sim.
A Abicab diz que o setor segue todas as normas da Anvisa e entrega produtos para o mercado dentro do antigo limite legal de 25%. E usam um argumento forte. Dizem que o cacau brasileiro tem um selo de excelência da ICCO. Que é aquela Organização Internacional do Cacau. Isso. E que esse selo atesta que o nosso cacau tem 100% de aroma e sabor. Peraí, mas tem um pulo do gato gigantesco nesse argumento que a gente viu nas fontes. Esse certificado maravilhoso de 100% aroma e sabor é real, sim, mas só vale para a categoria do cacau fino. Ah, bem lembrado. E os dados mostram que o cacau fino representa apenas 3% de tudo que é colhido no Brasil, e quase tudo isso vai direto para exportação. Aquele cacau commodity comum do supermercado não chega nem perto desse selo. A matemática deles fielmente não fecha com o produto da prateleira. E é por isso que nutricionistas como a Mariana Ribeiro, do IDEC, estão dando o alerta. Esses produtos sabor chocolate são ultraprocessados pesados. Cheios de emulsificantes, aditivos e baldes de aromatizantes artificiais. Exato, para tentar simular o que eles tiraram. E ela destaca muito o perigo visual disso. As empresas usam joguinhos de palavras, colocam a palavra sabor pequenininha na embalagem e confundem quem está comprando correndo ali no mercado. Pelo menos a nova lei vai dar uma segurada nisso, né? Exigindo que para escrever sabor chocolate, o negócio tem que ter no mínimo 15% de cacau. Vai forçar muito a gente a mudar de receita ou inventar outro nome. Vai sim, mas a indústria conseguiu até 360 dias para se adaptar e mudar os maquinários. Quase um ano. Então a pergunta de ouro é: o que o pessoal de casa pode fazer amanhã, quando for no supermercado, para não levar gato por lebre? O segredo é virar um leitor de rótulos de elite. E a Zélia Frangione, do projeto Chocolatras Online, dá umas dicas super práticas para isso. Como que começa? A regra mais básica que a legislação exige é que a lista de ingredientes seja sempre decrescente. Ou seja, o que aparece primeiro é o que tem mais dentro do pacote. Então, se você vira a barra e o primeiro ingrediente é açúcar, foge que é cilada. Você está comprando um bloco de açúcar marrom. Literalmente isso. O cacau, a massa ou o licor tem que ser o protagonista da lista. Outra dica dela é fugir de coisas com aromatizantes. Porque uma semente bem tratada já tem sabor natural o suficiente, né? Sim. O aromatizante normalmente é uma cortina de fumaça para esconder cacau de péssima qualidade ou que foi torrado até queimar. E falando em qualidade alta, a gente tem visto estourar no Brasil o movimento Bean to Bar, aquela produção artesanal do grão à barra. Nossa, esse é um universo à parte. Eles operam totalmente contra a maré da superindustrialização. Eu li que eles tratam o cacau como se fosse uva fina para vinho, respeitando os tempos de fermentação, a secagem natural. Exatamente. E remuneram muito melhor os agricultores. O resultado na boca não tem nem comparação. O problema aí, e a gente precisa ser realista com quem nos acompanha, é financeiro. Uma barra Bean to Bar custa uns R$30, R$35, enquanto a barra do mercado custa R$9. Num país desigual como o nosso, é um luxo muito inacessível. Então, qual é a saída sugerida pelas fontes? A filosofia de consumo proposta pelos especialistas não é que as pessoas parem de comer chocolate de vez, claro, mas sim focar na redução de volume. Comprar menos quantidade, mas tentar investir numa barra um pouquinho melhor. Isso. Pegar algo intermediário com ingredientes bons, em vez de comer barras gigantes de pura gordura hidrogenada toda semana. Porque o gasto com remédio depois vai ser muito pior. E faz muito mal para a saúde, de qualquer forma, né? Bom, amarrando tudo que a gente explorou hoje. A nova lei traz um alívio ao subir para 35%. A gente entendeu a tragédia da Bahia, que estragou as coisas nos anos 80, e como a indústria criou esses Frankensteins químicos para lucrar. E a dica fundamental de ler os rótulos antes de colocar no carrinho. Isso resume super bem a jornada. Mas antes da gente encerrar, tem uma reflexão meio perturbadora que eu fiquei pensando lendo os relatórios do clima. E lá vem, conta pra gente. Pensa bem, com essas secas severas na África, o aquecimento global reduzindo as áreas de plantio e pragas surgindo o tempo todo, será que num futuro não muito distante o cacau de verdade vai virar um artigo de altíssimo luxo? Nossa, tipo algo que só milionário vai poder comprar. E a esmagadora maioria da população vai ter que se contentar com aquelas opções de sabor chocolate que vão ser totalmente sintetizadas em laboratório, sem nem ver a terra. Caramba! Pensar que a barra tradicional pode virar peça de museu dá um nó na cabeça.
Fica aí uma reflexão pesada para quem achou que era só um docinho inofensivo. E fica também o alerta: fiscalizem os rótulos em casa. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente hoje e até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes. Valeu, pessoal. Boas compras e até a próxima.